Boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar essa fala fazendo essa mesma sugestão. Não acho que seja frutífero usar de argumentos, inclusive que repudiei veementemente quando o Arthur Duval subiu aqui essa tribuna para ficar, enfim, tecendo palavras depreciativas para a galeria, chamando as pessoas de vagabundo aí nessa galeria. E acho que da mesma forma isso não pode acontecer aqui. Esse tipo de argumento, esse tipo de fala e de argumento só serve para quem não tem discurso. Para quem não tem discurso. Eu entendo que o Arthur precisa disso, porque ele é um deputado que faz muita alegoria, mas que é pouco propositivo. Um fato que mostra isso é que depois daquela cena bizarra que aconteceu aqui, estavam sendo vendidas camisetas sobre, enfim, a briga que teve aqui em cima. O Arthur fez isso. E eu acho que a gente tem muito mais a oferecer quando nós não, enfim, trabalhamos nessa mesma chave. Douglas, eu fiquei surpresa. Eu quero dizer uma coisa para você. Mônica, assim como eu, também repudiamos veementemente essa homenagem que aconteceu na Câmara do Rio de Janeiro. Agora, sabe o que me assusta? Isso vindo de você, uma pessoa que fundou um bloco de carnaval chamado Nos Porões do DOP. Me assusta vindo de você que elogia um presidente que não apenas flerta, como tem relações muito escusas e próximas com o regime militar. Não só com o regime, que suas práticas também vão nesse mesmo sentido. Mas como é possível que todo ser humano e toda pessoa evolua, avance, mude, se desloque? Quem sabe algo está acontecendo neste corpo, cérebro aí de Douglas Garcia. Vejamos. Mas o que me traz aqui hoje deputado Barba, antes de ontem, você me pediu para eu falar sobre o que é necropolítica, que é uma coisa que eu venho falando muito aqui, e isso obviamente não é um termo que eu criei. Necropolítica é um termo que foi alcunhado por um filósofo camaronês chamado Achille Mbembe, formado pela Universidade Paris I, de Sorbonne, na França, professor da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. E o que a necropolítica fala? A necropolítica diz dos dispositivos de poder, dos dispositivos biopolíticos, quando as esferas de poder direcionam as suas forças para decidir quem pode viver e quem pode morrer. Decide os corpos que são descartáveis ou não. Isso se dá de forma objetiva quando nós vemos essa guerra declarada, substanciada por um falso discurso de segurança pública, mas isso também se dá de forma subjetiva. Por exemplo, quando se precariza e vulnerabiliza a vida de pessoas. Um exemplo disso é a extração de dinheiro a partir da reforma da Previdência, por exemplo. Essa é uma prática e uma forma de consolidar a necropolítica. A Beth Saão falou da secretária de Desenvolvimento Humano que esteve na Comissão de Direitos Humanos. É muito interessante, porque o que a necropolítica produz, e é isso que o Estado brasileiro vem consolidando no decorrer da sua história, muito antes do regime militar, o que ele tem consolidado são projetos de poder que não viabilizam a ascensão econômica e os direitos aos bens essenciais das populações que são historicamente vulnerabilizadas. Isso é a ação da necropolítica. Quando a secretária de Desenvolvimento Humano vem aqui, Desenvolvimento Social, é uma pasta que fala sobre população de rua, sobre, enfim, a favela, fala sobre vulnerabilidades,
mas não só de vulnerabilidades econômicas, de vulnerabilidades sociais e culturais, ou seja, população LGBT, mulheres e afins. Essas pessoas, atendidas pela Secretaria de Desenvolvimento Social, são frutos da necropolítica. Interessante é que o Estado cria um dispositivo para tentar remediar algo que ele mesmo cultiva. É interessante também quando tecem aqui sobre reforma da Previdência, falando o seguinte, porque o Estado está inchado, a máquina pública está inchada e não tem recursos suficientes para se manter daqui a não sei quanto tempo. Gente, que eu saiba, um servidor público não vai pegar sua aposentadoria mais do que merecida e vai criar um grande capital com isso e vai colocar na Suíça, que eu saiba. O dinheiro da aposentadoria do servidor público serve inclusive para retroalimentar o Estado, porque é para comprar feijão, arroz, seu aluguel, as roupas. Ou seja, esse discurso que divide o Estado em gavetas, numa mentalidade baseada num cartesianismo obsoleto, ele serve para ludibriar e enganar a população, porque tudo faz parte do mesmo balaio, está tudo dentro do mesmo mocó, como diria no Nordeste. Isso tudo é um rizoma, são como as nossas conexões neuronais. O Estado, todos os dispositivos do Estado, do poder público, um depende do outro. A educação depende da saúde, que depende da economia, que depende, enfim, da habitação, que depende... É tudo interligado. Então, separar a Previdência de tudo isso é uma forma muito perversa de dar continuidade a esse estado de coisas e a esse estado que prevê... Esse estado, agora eu vou falar do estado de São Paulo, que prevê pensar no que deveria assistir as pessoas como uma empresa privada. O Estado não tem que ter lucro, o Estado não precisa de gestor, o Estado precisa de políticos, seres políticos. Ser político significa compreender e agir para e pela coletividade. Ser político significa movimentar a polis, a coletividade e a sociabilidade. Um gestor tal qual nós temos como governador, ele serve para dar continuidade a tudo isso que citei e que a Shirley Mbembe se chama de necropolítica. É uma infelicidade que nós, enquanto seres da cultura, seres sociais, não estou falando militantes da cultura, seres ontológicos, históricos, etc., nós reproduzamos alguns desses discursos e só compreendamos o Estado e os dispositivos de poder do Estado de forma fragmentada. Uma coisa muito importante para reduzir e para nós assimilarmos de uma forma muito precisa essa matemática e essa equação do poder político é a seguinte: muita gente fala assim, o problema do Brasil, do Estado de São Paulo, está na educação. Mas o problema está na cultura. O problema está na saúde e na segurança pública. Gente, isso não funciona porque atende uma população específica. Isso não funciona porque atende gente majoritariamente negra, majoritariamente pobre. É por isso que isso não funciona. E não tem que funcionar a partir da necropolítica. A precarização dos dispositivos de poder e de atuação do Estado está a serviço desta lógica que se chama necropolítica. É disso que se trata. Discutir reforma da Previdência é isso. Discutir, enfim, privatização, discutir isenção fiscal, patrocínio do Estado em detrimento do poder privado, é discutir necropolítica. Porque, afinal de contas, se somos todos humanos, como costumam dizer, e usar esse termo de forma, inclusive, muito astuciosa, se somos todos humanos, logo cidadãs e cidadãos, nós temos o direito irrevogável de que o Estado se responsabilize por todos nós. E não é isso que é visto. E o exemplo mais nítido e objetivo disso é a população que está em situação de rua.
Olhe que interessante, o Estado precariza a educação, precariza o servidor público, precariza diversas relações e formas de se responsabilizar com cidadãos e eles acabam onde? Na rua. E aí o Estado tenta criar paliativos para remediar isso que ele mesmo provoca. Isso não é à toa. Uma coisa muito interessante acerca dessa necropolítica e de toda essa lógica do Estado tem uma feira que acontece anualmente, uma feira muito importante, que acontece no Parque da Água Branca. É uma feira de pequenos agricultores, da agricultura familiar, Feira da Reforma Agrária se chama. Este ano, por causa de uma perseguição política, o governador não permitiu que a Feira da Reforma Agrária acontecesse no Parque da Água Branca. Ele não permitiu, falando que é um evento de grande porte, etc. Mentira, porque a gente viu outros eventos maiores do que a Feira da Reforma Agrária acontecer. Esse é um evento importantíssimo que faz com que a produção agrícola dos pequenos produtores escoe para a cidade de São Paulo. Enfim, agora eu sei muito bem por que ele bloqueou isso. Porque ele é contra a reforma agrária, obviamente, porque ele deve, obviamente, ao agronegócio e porque ele vive sob o medo de um fantasma chamado, que ele acha que é um fantasma, chamado Movimento do Sem Terra. Assim como ele tem medo dos movimentos de moradia. Agora vejam só, os movimentos sociais não fazem nada além do que tentar reparar o que o Estado foi ausente. Os movimentos de moradia fazem isso. Eu estive recentemente, circulei em diversos acampamentos do movimento do Sem Terra. Sabe o que eu vi lá? Sabe o que eu vi? Um monte de gente que deveria estar nas ruas de São Paulo, engrossando a população em situação de rua, mas encontrou na possibilidade de viver no campo e de produzir agricultura, um lugar para viver, para ter uma casa. Agora, por que o governador quer perseguir os pequenos agricultores? Por que quer perseguir o movimento de moradia, se eles inclusive estão tentando sanar um buraco que está deixado, uma ausência evidente do Estado? Ou a gente está vivendo em um mundo que eu não sei qual é. Se o governador não entende, se ele não anda no centro de São Paulo, se ele não anda nas periferias, aliás, ele não anda, obviamente ele não sabe o que é, obviamente ele tem medo, obviamente ele tem ojeriza da população pobre. Eu posso dizer uma coisa, eu sei quem são essas pessoas, eu convivo com elas, sei das fragilidades e sei das precarizações construídas por essa lógica sistêmica. A reforma da Previdência, assim como tudo isso que se debate no âmbito estadual e federal, diz respeito a uma disputa de narrativa, no qual estão dispostas ideias antagônicas, uma que diz respeito à emancipação do povo, o direito aos bens materiais e imateriais, e um outro projeto que não se importa ou não prevê isso e escamoteia a sua ojeriza por pobres com discursos falaciosos de combate à corrupção ou de valorização da segurança pública. O problema do Brasil, como diria Mário de Andrade, é pouca saúde, mas é muita saúva nesse formigueiro. Muito obrigada.